Eu comecei a trabalhar com direito de família, eu trabalhava muito com as famílias heteroafetivas. Eu só vou fazer aqui uma diferença. Eu chamo de heteroafetivo e homoafetivo, e não de heterossexual e homossexual, porque a questão sexual é secundária. A questão principal das famílias hoje é o afeto. Por isso que eu chamo, essa é uma nomenclatura, claro que tem mais explicações em cima dessa nomenclatura, mas eu vou chamar especificamente de homoafetividade, tá? Para os relacionamentos formados que têm o conceito de família dentro dessa formação familiar. Quando eu comecei a trabalhar com o direito de família, eu trabalhava muito com as famílias heterossexuais. Eu vou chamar heterossexual porque eram famílias que não se auto-reconheciam como famílias. Eram filhos gerados de forma acidental, de forma diferente de uma formação familiar, diferente de um planejamento familiar. E uma coisa que me deixava muito entristecida e que eu achava que o jurídico era só um instrumento bem pequenininho para toda aquela relação, as pessoas não se conheciam como família. Então era um pai que queria pagar a pensão alimentícia para o filho, mas não queria cuidar do filho. Era muito diferente de uma família dos moldes que eu acredito. Tá? Eu estou aqui por uma crença muito pessoal minha do que eu concebo como família. E o primeiro casal homoafetivo que apareceu no meu escritório, para mim, foi um... Eu não sei, eu acho que eu me encantei por elas se encantaram por mim. Porque foi uma beleza que eu nunca tinha visto. Elas tinham batalhado muito para estarem juntas, muito mesmo. Cada um dos processos, tanto para se auto-reconhecer como para reconhecer a própria família dentro do seu seio familiar. E elas levavam esse elo de afeto e de amor com uma força inexplicável. E elas se auto-reconheciam como família. Ninguém precisava falar para elas que elas eram uma família. Elas já eram uma família. E elas só precisavam do reconhecimento jurídico. Mas elas precisavam desse reconhecimento jurídico não tanto por uma questão de bradar aos quatro cantos que elas precisavam ter o reconhecimento de toda a sua família, mas eram questões práticas. Elas me chegaram no escritório com questões muito práticas. Elas tiveram um problema, uma foi viajar e a mãe que não estava no registro não conseguiu viajar com o filho. E ela me perguntou se isso era correto. É correto. Né? A mãe que não tem o registro não pode viajar com o filho de jeito nenhum. Ela vai precisar de uma autorização da mãe com registro para poder passear com essa criança por território nacional. Não é tão longe. Se for para São Caetano, Santo André, e alguém pega você com essa criança, você já não pode fazer esse trânsito com a criança. Mas ela é mãe da criança, então é inegável que ela é mãe da criança. Então, assim, tem uma série de questões burocráticas que envolvem. Eu coloquei aqui só algumas, né? Então, matrícula na escola não pode fazer, pegar a criança na escola também não poderia pegar. Internação hospitalar, você não pode ficar internado com o seu filho no hospital se você não tiver o registro ou pelo menos algum direito jurídico que te resguarde para ficar com a criança. Viagem, né, como eu já comentei, e o poder familiar. O poder familiar inclui várias coisas, questões patrimoniais, inclui a questão hereditária, os avós não podem ficar, os avós que não têm aquela mãe no registro, né, não podem ficar com a criança também. Isso tudo em tese, é óbvio, a gente sabe que na prática são essas pessoas que cuidam das crianças. A gente tem duas diferenças muito gritantes na questão de família. Uma é a proteção jurídica que a gente tinha na Constituição antiga, que ela vem por um certo costume na nossa atual Constituição Federal. A Constituição antiga, ela prezava pelos liames, liame é o vínculo, tá? A ligação biológica, a ligação de sangue, o casamento, a relação heterossexual, ela era toda consagrada na nossa Constituição de 69, de 67 e as constituições anteriores à de 88. Com a Constituição de 88, houve uma consagração da família. A família passou a estar num outro patamar. A gente vai até colocar esse artigo aqui no slide. Mas a família recebeu uma nova proteção jurídica. Essa proteção ela é toda estruturada no afeto, no amor, no vínculo de afinidade que essa criança tem com o vínculo familiar. Mas a gente carrega todo esse vínculo das constituições antigas, da estrutura normativa antiga, como um costume dos nossos cartórios até hoje. Se, por exemplo, alguém chega num cartório e quer fazer o registro espontâneo do seu filho, não consegue. Um casal homoafetivo não vai conseguir fazer esse registro. Né? Por mais que ele fale ou que ele saiba de questões técnicas da área jurídica, ele não vai conseguir fazer esse registro espontaneamente. Por quê? Porque a gente está atrelado de alguma forma a esse antigo padrão, que é o padrão de família patriarcal. Né? A gente não pode nunca esquecer que é isso que está pairando aqui nas nossas cabeças, é o padrão de família patriarcal.
Eu coloquei aqui o artigo da Constituição que consagra essa família. Hoje, na Constituição Federal de 88, a gente tem a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E a gente pode questionar qual a base familiar que a gente quer no nosso país. E é isso que hoje a Constituição Federal, por mais que a gente não tenha nenhuma lei que garanta o direito homoafetivo, a gente tem que perguntar que base social a gente quer no nosso país. E eu acho que a beleza do direito homoafetivo, por ser tão difícil as pessoas conseguirem formar suas famílias de forma saudável, de forma amorosa, é uma beleza inexplicável. É um modelo de família que a gente tem que disseminar para o mundo todo. Eu estou aqui falando para vocês por isso, porque eu acredito muito nessa base familiar. E a Constituição, e não sou só eu, a Constituição Federal, como vocês podem ver, ela preza por essa base na nossa própria sociedade. Né? Então ela dá uma margem para a gente começar a questionar as bases familiares daquele antigo padrão, que era aquele padrão patriarcal, que preza por um casamento, muitas vezes, que não tem amor, muitas vezes que não tem afeto, não tem respeito. E por que ela preza por isso? Por que o divórcio é algo tão recente? O divórcio, você casa hoje e separa amanhã, é de 2010. Né? Por mais que estivesse o divórcio já no Código Civil de 2002, o divórcio mesmo, nessa estrutura simplificada, ele é de 2010, ele é muito recente. Porque a gente ainda está muito enraizado nesse padrão patriarcal. E eu estou ressaltando isso, eu acho importante, mesmo antes de entrar na questão homoafetiva estrito sensu, para a gente entender aonde o mundo jurídico está. Eu acho muito importante a gente entender isso. Até para a gente conseguir lidar com os atores do judiciário que a gente vai lidar todos os dias. Quando esse primeiro casal veio no meu escritório, eu não pensei duas vezes. Eu sou um pouco idealista, eu posso dizer isso. Mas eu não pensei duas vezes. Elas tinham feito o planejamento da família, elas tinham feito toda a concepção com inseminação artificial, tudo dentro dos moldes que um casal heteroafetivo que não tivesse condição de gerar os próprios filhos teriam feito dos mesmos moldes. E quando elas chegaram no meu escritório, elas já tinham consultado outros advogados. Não estou aqui comentando o trabalho de nenhum colega, não quero nem criticar. Mas elas me falaram que o advogado tinha dito a elas, tinha orientado a fazer a adoção porque era mais fácil a adoção do que a dupla filiação. Naquele primeiro momento, na minha cabeça eu não questionei muito. Eu fiz já a dupla filiação, a gente foi muito feliz, a gente teve êxito nessa dupla filiação, mas existiu essa grande diferença, inclusive um juiz levantou exatamente essa questão. Ele colocou, mas doutora, o caso que a senhora está apresentando é de adoção, não é de dupla filiação. E aí, esses argumentos que eu coloco aqui no slide são argumentos que a gente tem que refletir, porque eles são super importantes para o casamento homoafetivo. O que é uma adoção? A adoção é um procedimento absolutamente legítimo, válido, lindo, dentro da relação que ela consagra, né? Que é totalmente diferente de uma dupla filiação. Tá? O que é uma adoção? Eu tenho um filho, são dois casos a adoção. Eu tenho um filho, tenho uma companheira que vem, os meus filhos já são nascidos, essa minha companheira cria uma relação de afeto com os meus filhos já nascidos e ela quer adotar os meus filhos, ela quer ter o registro dos meus filhos no nascimento deles. Então ela vai entrar no judiciário, pedir a adoção unilateral. Nessa adoção unilateral, o juiz vai constituir ela em mãe. Até então ela não é mãe. O juiz não vai reconhecer que ela era mãe antes dessa sentença. Quando vem a decisão judicial, o juiz consagra, ela é mãe. E aí você tem, assim como tem uma gestação que dura 9 meses, o processo judicial vai demorar no mínimo 6 meses. Tá? Existe um prazo e a adoção ela tem trâmite muito claro no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela tem todo um trâmite que ela vai seguir. Se o juiz entender que aquela mãe não está apta para ser mãe, ela não é mãe. Ele vai constituir ou não constituir ela em mãe. E ela vai ter o acompanhamento de um assistente social, ela vai ter acompanhamento de uma equipe técnica que vai analisar se ela pode ou não ser mãe daquela criança. Né? Porque ela está sendo... É como se ela estivesse mesmo numa gestação, e ela vai passar por toda a gestação, dentro do processo judicial. O que é o reconhecimento de filiação? O reconhecimento de filiação, eu afirmo para o judiciário, essa entidade familiar é uma família consagrada pelo judiciário. A gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal falando que a união homoafetiva é sim família. Família nos moldes do artigo 226 da Constituição. É a base da nossa sociedade. Então eu estou afirmando para o judiciário,
Essa entidade familiar é uma família. Eu estou reconhecendo isso. Quando eu reconheço isso, eu dou direito a essa família a planejar os seus filhos da forma como que bem entender. Se ela quiser adotar os filhos de um outro casal que não pôde criar ou não quis criar suas crianças, ok, ela pode fazer isso. Mas se ela quiser gerar os próprios filhos, ela também pode. E quando eu faço esse pedido para o judiciário, eu peço para o judiciário reconhecer que desde a concepção, desde quando a criança estava na barriga, aquela mãe é mãe da criança. Então ela não vai precisar de todo esse período de preparação, de gestação, porque eu estou pedindo reconhecimento dessa família. E isso é algo muito novo para o judiciário. A adoção é algo que já vinha bem constante nos nossos tribunais. Mas o reconhecimento de dupla filiação, quando eu consagro a família, isso, a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, quando ela autoriza todos os casais homoafetivos a fazer o casamento, eles autorizam também a fazer de alguma forma, né, implicitamente. Porque você chega num cartório, você vai ter a resistência do cartório. Mas você autoriza implicitamente que haja também autorização desse planejamento familiar. Que eu também possa fazer inseminação artificial, que eu também possa cuidar dos meus filhos como eu bem entender. Então, assim, existe essa consagração no nosso sistema, mas não existe nenhuma lei que seja expressa sobre isso. Existem duas formas de eu conceber filhos. Num casal, por exemplo, de duas mulheres, a gente tem diferença entre duas mulheres que concebam uma criança dentro desse planejamento familiar, que não é adoção. Estou fazendo aqui um corte num tipo de dupla filiação, tá? Nesse casal de duas mulheres, por exemplo, você tem duas formas de fazer a concepção. Ou eu posso fazer com a doação-recepção, que a gente fala. Então, a companheira vai doar o óvulo e a outra vai receber o óvulo. É feita a inseminação nesse óvulo doado e a companheira vai gestar essa criança, tá? Com óvulo que não é dela. Esse é um caso que o judiciário já há muito tempo já reconhece como dupla filiação, tá? Então tem gente que fala, não, a dupla filiação é super difícil. Nesse primeiro caso aqui não é difícil. E ontem me perguntaram, sem citar nomes, mas se é possível a gente fazer o registro ainda na barriga da mãe. E aí, foi uma coisa que eu sempre coloco para gestante, né? Quando ela vem no meu escritório, você quer arcar com um processo no meio da sua gestação? Um processo judicial é muito doloroso. Dependendo de quem você tiver no judiciário, dependendo do que juiz tiver na sua frente, você pode sofrer algo que você não está preparada para sofrer no decorrer da sua gestação. Se você quiser sofrer isso, é uma decisão sua, tá? Mas na primeira inseminação artificial, essa primeira, quando há doação, eu nem aconselho, porque isso o judiciário já autoriza com muita facilidade, tá? Você vai conseguir esse registro, se você fizer a sua inseminação dessa forma, muito facilmente. A criança nasce, a gente faz uma preparação da documentação antes da concepção, antes da inseminação, então da autorização da companheira para fazer o procedimento de inseminação, de doação de óvulo e tudo mais. E aqui, nesse primeiro caso, nascendo a criança, a gente consegue o registro. E isso já tem decisão reiterada de São Paulo, a gente tem no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, mas do segundo caso, já não. O segundo caso, ele é um outro caso. Esse é o caso que a gente tem mais resistência. E nesse caso aqui, é um caso que a gente já tem essa dificuldade da dupla filiação e que a maioria dos profissionais estão fazendo por adoção. Por que disso? Né? Porque existem resoluções do Conselho Regional de Medicina que autorizam. E a gente consegue, se baseando nessas resoluções, fazer esse primeiro caso, o registro muito mais fácil. Agora, o segundo, ele já a gente conseguiu decisões muito inéditas aqui em São Paulo. Então, teve decisões aqui em São Paulo. Essa semana agora saiu uma decisão de Cuiabá, no mesmo sentido da dupla filiação feita por essa segunda forma de fertilização, tá? E aí, alguém pode perguntar, mas não existe lei? Nenhuma. Não existe nenhuma lei que autorize os casais homoafetivos a fazer o registro. Mas também não existe nenhuma lei que proíba. Então, se eu não tenho nenhuma lei que permite e não tenho nenhuma lei que proíba, igualmente um casal heteroafetivo, eu posso ir lá e fazer o registro de filiação, né? Mas não é o que a gente vive no costume dos cartórios. Mas a Constituição, ela protege a família. E essa é a nossa maior base legal para a gente discutir essa questão. E a gente tem diversas resoluções. Conselho Regional de Medicina, Conselho de Psicologia, as pessoas devem ter visto a questão da cura gay, que é o grande debate na Assembleia que a gente assiste. O que é essa questão da cura gay? No Conselho de Psicologia,
Eles têm uma resolução falando que você não pode questionar a sexualidade da pessoa para a pessoa. Você não pode falar que a pessoa está com a sexualidade errada, né? Como se que precisasse curar ela. Então eles deixam isso bem expresso na resolução. Eu estou falando em termos o mais miúdos possíveis para que não, enfim, qualquer pessoa não reste dúvida aqui. Eles querem tirar isso da resolução. Eles não querem falar, olha, não, isso está certo ou isso está errado. Eles não querem dizer nada. Eles querem tirar. Mas o que é ruim disso? Porque até hoje a gente não tem nenhuma lei. Uma pequena resolução que diga a favor do direito homoafetivo, a gente não pode abrir mão dessa resolução. Né? Ela é muito cara para o direito homoafetivo, exatamente porque ela firma, ela fixa o que a gente precisa garantir. A gente lida no judiciário com pessoas. O juiz é um ser humano, o promotor é um ser humano, o advogado é um ser humano e o cartorário que vai pegar o seu processo é um ser humano. Todos eles vão ter o seu conceito ou preconceito estabelecido sobre o que é uma família, porque todo mundo tem a sua, o que é um conceito de família homoafetiva ou heteroafetiva, cada um tem o seu conceito. O que é o processo que está certo, o que está errado. Mas a gente não pode esquecer nunca que dentro do mundo jurídico, o casamento, antes da Constituição de 88, era a única forma de família. Você não tinha uma família formada por um pai, você não tinha uma família formada por dois irmãos, você não tinha uma família formada por duas mulheres. Tá? Só com a celebração do casamento é que você tinha uma família. E só as crianças geradas no casamento é que eram reconhecidas. As outras eram ilegítimas. Hoje não existe mais essa diferença de criança legítima e ilegítima. O divórcio, desde a emenda constitucional de 66 de 2010, ele é autorizado de forma até simplificada. Eu caso hoje no cartório, amanhã eu posso chegar no mesmo cartório e separar. Não há nenhum óbice em relação a isso. Né? E não preciso entrar com ação judicial também. Eu posso ir direto lá no cartório, a menos que eu tenha filhos, mas enfim, é outra questão. E essa questão dos filhos ilegítimos. A importância de não ter essa diferenciação entre filhos legítimos e ilegítimos entra também num outro debate do filho afetivo, que é aquele filho que tem o vínculo de afeto, e o filho biológico. Existe diferença? Não existe nenhuma. Né? Não existe diferença entre filhos adotados. Por isso que eu falo, eu não estou julgando aqui a adoção. Eu acho a adoção um procedimento belíssimo para aquela mulher que optar em fazer a adoção, dentro do que é uma adoção de verdade. Agora, não existe diferença nenhuma. Esse filho da adoção, esse filho do casamento planejado, esse filho do nascimento biológico dentro do material genético do casal, ele é filho, independente, indifere. Não vai ter no registro dele nenhuma diferença, que você é filho isso, A, B, C ou D. Não existe essa diferenciação. Existe uma diferenciação que é aquilo que eu disse, de constituição. Né? Um filho que tem uma adoção, a mãe é constituída mãe, e o filho que tem o reconhecimento de filiação, a mãe é reconhecida mãe. E há uma diferença assim, desse período todo que a mãe não foi reconhecida como mãe. Qual que é a nossa grande dificuldade hoje para enfrentar a dupla filiação? Poucas causas. A gente tem muito poucas causas no judiciário. Eu sei que o debate é difícil, e a gente vê que o debate é difícil quando a gente entra na resistência com o juiz, com o promotor especificamente. E a gente percebe que eles estão resistentes à questão porque eles falam, eu nunca vi uma questão dessa aqui na minha vara. Né? A vara é onde o juiz fica. E quando você chega no cartório para registrar uma criança como advogado ou como mãe, o cartorário vai te falar isso, e não sou eu, é o cartório. Ele vai falar, eu nunca vi uma situação dessa no meu cartório ser autorizada por um juiz. Né? Então, assim, são questões muito novas e a gente está ouvindo da boca de quem trabalha com isso diariamente. Por isso que a gente tem essa dificuldade. E é uma importância o debate do direito homoafetivo, porque é um modelo de família que não é só importante para os casais homoafetivos, é importante para a sociedade brasileira como um todo. Para que família a gente quer no nosso país? Eu tenho para mim muito claro o modelo de família que eu quero. Né? E eu quero disseminar. E eu acredito que tem uma força muito grande, tudo que a gente trabalha com muito amor, com muito afeto, tudo que a gente faz com sinceridade. Né? E eu acredito nessa força. Eu não estou aqui pedindo para ninguém estar vinculado a mim, Renata, como advogada. Eu estou aqui para que as pessoas possam entrar em contato com isso, que para mim é importantíssimo. Se cada um de vocês puder disseminar da sua forma esse conhecimento da importância de um modelo familiar, estruturado no amor e no afeto, eu acho que isso já valeu o nosso encontro de hoje. Né? E esse reconhecimento, só para a gente concluir mesmo o nosso encontro, ele é muito importante para a criança. A criança é a prioridade absoluta do nosso sistema jurídico. Não é o casal a prioridade absoluta. A família é a base da sociedade? É.
Mas não é a família a prioridade do nosso sistema. O artigo 227, que é o depois, tem o 226 que fala da família e o 227 que fala da criança. Ele dá inteira preocupação com a criança. E como é que você vai resguardar uma criança se só uma mãe pode ter o registro dela? E a questão patrimonial? E a questão da proteção? E se essa mãe vier a falecer, como é que fica essa criança? E se os avós não forem a favor da união homoafetiva? Então a gente tem que pensar também em todas as pessoas que estão envolvidas. E inclusive, especialmente na criança. Isso é o que eu acredito, tá? Bom, isso é o que eu tinha para falar. Eu tenho um blog que eu entro com algumas discussões sobre direito homoafetivo e também outras questões que eu levanto da pauta. E eu estou aqui à disposição para quem tiver alguma dúvida, quem quiser entrar em contato também privado, quiser entrar por e-mail, não quiser falar agora, fica à vontade, tá? Pois não.